Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente a gente descobriu a verdadeira origem dos Titãs. Tudo do passado de Ymir Fritz, como as coisas aconteceram, e isso aconteceu no capítulo 122 do mangá que acabou de sair no começo deste dia em que estou gravando. Vem comigo entender, aqui tem spoilers, muitos spoilers, então cuidado, mas não perde tempo, deixa o seu like para você me ajudar, compartilha esse vídeo, comenta o que você está sentindo aqui embaixo, se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos e vamos lá. 122 capítulos depois, 2000 anos depois, a gente entendeu qual foi a história de Ymir, ou depois Ymir Fritz. Algumas coisas já nos levavam a crer que ela era uma escrava da família Fritz, mas a gente não sabia como tudo tinha acontecido. Foi ela mesma que conseguiu esse poder? Como ela conseguiu? Por que ela continuou obedecendo a família Fritz ao longo de todo esse tempo? Agora a gente tem essas respostas. E a gente teve essas respostas justamente quando Ymir estava lá nos caminhos, indo fazer todo mundo ficar estéril, porque o Zeke, da família real, mandou que ela fizesse isso, mas o Wei saiu correndo, agarrou ela, começou com seu papel de demônio no ouvidinho, igual ele fez com o pai, e falou: olha só, você não tem que fazer isso, você não precisa ficar aqui nesses caminhos, você pode ser livre. E a gente teve um vislumbre de todo o passado da Ymir. Mas o interessante é que a gente abriu o capítulo fazendo um paralelo com a história. E esse paralelo a gente já tem comentado bem de leve nos últimos capítulos aqui no canal, que existe tanto da história com a fundadora Ymir, que a gente já sabia do seu passado, quanto com a própria Ymir da tropa em relação à Ymir fundadora. A história pequenininha, mesmo que ela não se lembrasse durante muito tempo, aprendeu com a sua irmã Frida, que tinha o Titã Primordial, a história da garota Krista. Krista era ali a história da Ymir. E História aprendeu através daquele livro que uma garota gentil, uma garota delicada, uma senhora deveria ser como? Deveria ser aquele exemplo de bondade, aquela pessoa que sempre seria gentil com todos, aquela que todos poderiam contar com ela e ela poderia contar com todos também. Basicamente um modelo de pessoa subserviente que a História foi durante muito tempo e talvez esteja sendo até agora, porque a história da História continua espelhando muito o que a gente viu agora da Ymir. E quem era Ymir? Ymir vivia na época ali com o reinado Fritz, que não era bem um reinado, era muito menor, e ela era escrava em um ambiente que tinha muitas pessoas escravizadas. A gente vê um cara com a língua sendo cortada, e ela vendo aquela tristeza toda, e no meio daquilo tinha um casal ali, apaixonado, casando, pessoas bebendo, ou seja, essa discrepância, pessoas que eram livres e outras que eram absolutamente presas, sempre existiu na sua vida. E ela, como escrava, sempre calada. A gente não vê sequer o seu olhar direito, porque ela não tinha identidade, porque ela não importava. E o que acontece naquele local ali? O líder daquelas pessoas de repente fala: ó, alguém liberou os porcos, deixaram os porcos livres. Quem fez isso? Porque a gente tem que arrancar o olho de quem fez, tem que achar o culpado, e se nenhum dos escravos se colocar aqui como culpado, a gente arranca o olho de todo mundo, porque escravo não precisa dos dois olhos no lugar. O que todo mundo faz? Acusa a pequena Ymir. Assim como, muitos anos depois, a própria Ymir da tropa foi acusada de ser a mandante, a organizadora de uma seita secreta em Marley. E nesse caso, pouco importa se a Ymir, nesse momento, a primeira Ymir, ela realmente soltou os porcos ou não. A verdade é que ela faz o quê? Ela aceita o seu destino, ela aceita a culpa, ela é bondosa, ela se preocupa com os outros acima de se preocupar com ela. E ela acontece o quê? É perseguida, ela é machucada, recebe várias flechas, ela foge pela floresta até achar uma grande árvore. É bom a gente dizer que provavelmente a origem do Império Eldiano, toda essa história que a gente está vendo, se passa justamente na ilha de Parades. Ilha de Parades que tem minérios que não existem em nenhum lugar, com potenciais energéticos incríveis, maravilhosos. Ilha de Parades que esconde diversos mistérios e talvez escondia esta grande árvore que, como já era muito dito por muita gente do fandom aí de Shingeki, tem muita inspiração na mitologia nórdica, na árvore Yggdrasil, a árvore da vida da mitologia nórdica, que com 3 grandes raízes e vários galhos reúne 9 reinos desta mitologia.
9 mundos conectados em uma única árvore, e tem vários detalhes sobre as suas raízes, questões de passado, presente e futuro, questões bem interessantes que a gente pode discutir em outro momento. O fato é que a pequena Ymir entrou nessa árvore, e quando ela entrou nessa árvore ferida, machucada, provavelmente prestes a morrer, ela cai em um poço, um buraco ali que estava repleto de um líquido, e esse líquido, água que seja, tinha ali o que muitas pessoas estão chamando de um parasita, parece uma coluna ali, uma espécie de medula espinhal, parasita ou não, místico totalmente ou não, um misticismo com ciência, não sabemos. O fato é que aquilo se conecta a Ymir e lhe dá particularidades físicas que ela não tinha. Ela sobrevive apesar dos machucados extremamente graves e ela se torna um titã gigantesco. E um titã nada bonito, uma face ali cadavérica, com costelas saindo para fora. E ela faz o quê? Ela volta. Muitas pessoas talvez não entendam isso. Porque Ymir, uma garota, criança que foi sempre escrava, que não teve voz, que não tinha sentimento, a gente nem sequer viu o seu olhar durante toda essa história, porque ela voltou para o seu mestre. Porque ela não pisoteou todo mundo e falou, olha só, vou me vingar. Porque ela não tinha aquilo dentro dela. Porque Ymir era crista, que era super boazinha. Não, Ymir era escrava. Ymir não sabia sequer se rebelar. Ymir aceitava o seu destino em função do que os outros queriam, do que os outros mandavam. E ela colocou o seu poder à disposição do dono daquelas terras. Ymir propiciou e fez com que os eldianos de fato tivessem estradas, colheitas, pontes. Lembra que isso era parte da história que os revivalistas diziam? Que Ymir foi maravilhosa e construiu estradas, pontes, colheitas? Ela fez isso. Mas ela fez isso porque mandaram ela fazer. E ela fez isso em nome do império que estava nascendo eldiano. Ela fez porque ela tinha capacidades e porque ordenaram. Assim como quando então o rei ordenou que ela fosse aquela que destruiria Marley, os inimigos deles, foi isso que ela fez também. Então a história de Marley, tirando a questão dela ter conseguido literalmente de um demônio os poderes, também eram verdades. Marlenianos foram aniquilados, sem mais nem menos. Foram subjugados ao poder, então, dos eldianos, porque eles tinham uma titã gigantesca. E não bastasse usar a Ymir, aquele rei decidiu, então, que ela receberia o seu nome. Olha que coisa bonita, Ymir, escrava, sem voz, sem visão, sem olhar, virou Ymir Fritz. Não, ela virou Ymir Fritz para fazer aquela sua cria, prole, para aumentar, porque aquele poder teria que continuar. E por que não ter uma filha, uma família com este ser tão poderoso? E assim nasceram Maria, Sina e Rose, que nós já sabíamos que eram filhas de Ymir. E assim a gente tem uma cena da Ymir de novo, quieta, inexpressiva, sozinha, ali com a sua barriga grávida, triste, sem nenhuma felicidade, escrava, e de novo vai espelhar no presente a vida de quem? Da Historia. Historia está tendo o mesmo destino de alguma forma que a Ymir teve durante toda a sua vida. Ela acabou espelhando o destino de alguém que foi extremamente infeliz, sempre. E com o domínio sobre os povos, então, de Marley, quando talvez o que restou do exército dele estava ali se rendendo, um deles tinha uma lança escondida e arremessou em direção ao rei Fritz, e a Ymir fez o quê? Jogou ela, o próprio corpo, na frente. Ela já mais velha, claramente, tinha filha, tinha passado um tempo, ela queria salvar o rei Fritz? Não. Ela talvez tenha tido um impulso, como sempre, de se colocar na frente do seu mestre, que não era marido, não era amor, não tinha nada ali de afeto, sempre a usou, tanto é que quando ela cai no chão morta, ele briga com ela. Ou, você consegue viver, vai morrer só com uma lança? Até parece, vive aí, você tem muito o que fazer, escrava Ymir. E quando ela morre, o que ele se preocupa? O poder dela tem que continuar, porque aqui o Império Fritz tem que continuar. E ele manda as 3 filhas, ali eles fatiam o corpo da Ymir, e algo que a gente já tinha falado neste canal aqui também, a cena do encerramento da 2ª temporada acontece. Aquele de fato era o rei Fritz, e aquele de fato era o corpo da Ymir, que estava sendo engolida por quê? Pelas suas 3 filhas. E assim que o seu poder pela primeira vez foi dividido. Aparentemente, quando a Ymir morreu, se ela morreu porque ela quis, porque realmente a gente tem premissas de que portadores de titãs podem sobreviver a injúrias ali bem maiores do que aquela lança, mas se ela morreu porque quis,
se ela realmente escolheu ou não, fato é que ali ela continuou aprisionada e foi para os caminhos. Essa parte ainda tem muito misticismo, não tem muita explicação. Se for místico por místico, talvez tenhamos que aceitar que funciona desta maneira, ou talvez em algum momento se explique mais qual a ligação da sua morte com os caminhos, com aquela flor que continua aparecendo, inclusive no momento em que ela vai para lá e que apareceu ao longo de vários instantes em Shingeki no Kyojin. Talvez uma flor que justamente demarque a coordenada, demarque a ligação entre todos os titãs, demarque os caminhos. Não sei, a gente tem que estudar um pouquinho melhor isso. No caminho, ficando, como a gente falou, ela estava ali escravizada ainda, igual ao momento em que ela conseguiu estes poderes, e ainda subserviente à família Fritz. Naquele instante que o seu corpo é engolido, surge o que ali dentro? Um reflexo, uma luz que espelhava talvez justamente a árvore que guardava todos aqueles poderes, com 3 galhos. Os 3 galhos das suas filhas. Ali provavelmente o poder da fundadora foi dividido pela primeira vez, não em 9, mas em 3. E aí a gente pensa, as ordens do rei Fritz foi justamente que as suas filhas continuassem passando esses poderes adiante na geração de Fritz, porque aquilo não podia acabar. Tenham quantos filhos quiserem, puderem, e deixem que eles comam a sua medula espinhal para que eles tenham esse poder e a nossa família continue reinando soberana. A gente não sabe se cada uma delas teve 3 filhos, e aí eles dividiram entre 9 titãs e pararam por ali. A gente não sabe se precisou de mais gerações para esse poder ser dividido. Surge a questão, por que não dividiram em mais titãs originais? Talvez eles tentaram e não foi possível. O máximo de divisão que aconteceria era realmente em 9. Talvez eles não quiseram tentar. Não dá para ter essa certeza agora. Não sei se essa resposta ainda virá. 9 é um número também muito expressivo na mitologia nórdica. Talvez o Isayama tenha o escolhido apenas como referência, mas ainda vamos esperar. As explicações estão vindo. A questão é que a partir disso, sim, o Império Eldiano, através dos originais, aniquilou nações como Marley. Até o ponto em que aquele que tinha coordenada anos depois, o Karl Fritz, um rei, ele tomou ali ciência de todas as ações que foram cometidas ao longo desses anos todos. A sua família, afinal de contas, surgiu de um genocídio e de um rei egoísta que utilizou uma menina. E olha o ponto interessante, Ymir, como a gente já tinha algumas teorias também, não morreu de morte morrida após 13 anos. Ela foi morta, assassinada. Talvez criaram teorias de que o seu corpo não aguentou um golpe bobo porque ela realmente estava no seu limite. Não parecia estar no seu limite. Talvez, inclusive, as pessoas criaram essa coisa dos 13 anos e nunca foi verdade. Nunca de fato aconteceria. Talvez ali o Reiner, com tanto tempinho para morrer, mal sabe que ele tem a vida toda se ele não for destruído por todos os colossais que foram liberados. Porque aí, um Eren, ciente desse ponto fraco da Ymir, vendo que ela era uma escrava, sabendo que ele odeia pessoas escravizadas e que ele quer libertar ele e seja lá mais quem, a gente tem agora certeza porque o Eren verbaliza que o que ele quer é destruir o mundo. E o Zeke correndo desesperado falando, não, Eren, o que você falou? Destruir o mundo? Não faz isso. Ymir, me escuta, vai lá esterilizar a galera. E a Ymir, pela primeira vez, ali, abraçada por um Eren com um ímpeto de raiva, de ódio, de vingança, de destruição, falando de liberdade enquanto ele tenta achar essa liberdade através de muitas mortes, talvez sem cogitar que várias dessas mortes sejam de pessoas que ele gosta, ali ele serve de gatilho para a própria Ymir dos caminhos ficar livre? Não, a gente ainda não tem essa resposta. Talvez a Ymir não saia dali livre ainda, até porque a questão dos caminhos, titãs, tudo isso ainda existe na realidade, mas ela aceita a vontade do Eren e não do cara de sangue real Fritz, não do Zeke. E como que a gente termina o capítulo? A gente vê que de fato durante todo esse tempo nos caminhos era só um instante na realidade, no mundo ali físico. E a cabeça do Eren, que tinha acabado de cair na mão do Zeke, de repente surge uma medula espinhal gigantesca que puxa a cabeça do Eren de volta para o lugar, e o pessoal ali chocado com o que estava acontecendo, Pique começa a cair ali junto com seu titã quadrúpede das muralhas. Por quê? Porque as muralhas estão sendo destruídas. O estrondo vai começar. Lembra que eu falei nos meus últimos vídeos, na minha última análise de capítulo, que esse era o momento perfeito para a gente ter tanto o passado da Ymir quanto o estrondo? E que para mim, eles, para saírem dos caminhos, eles tinham que sair com o estrondo acontecendo? Pois bem,
chegamos exatamente nesse momento. Estou muito feliz que isso aconteceu, porque para mim esse era o fechamento perfeito desse ponto, deste momento do mangá, e a gente tem agora titãs colossais saindo das muralhas, a princípio olhando para dentro, para todos de dentro das muralhas. Eles não estão virados para o mundo, até porque Carl Fritz, quando os colocou ali, não tinha a ideia de destruir o mundo, como a gente sabe. Ele queria o fim dos Eldianos, porque era isso que ele achava justo. Porque, lembrando, Carl Fritz tinha ciência de como tudo isso começou, ele tinha ciência de como eles eram culpados de vários genocídios, de coisas terríveis, e ele achava que para o mundo ter paz e esse ciclo de violência não se repetir de novo como o Eren está fazendo se repetir, eles precisavam exterminar todos os titãs, portanto todos os Eldianos. É o único caminho? Não sei. A verdade é que agora a gente tem uma destruição começando. Será que o Eren terá capacidade de fazer com que os titãs se virem para o mundo? Será que essa escolha não é da Ymir, que ainda está lá nos caminhos, com um olhar de ódio, chorando, que a gente já viu muitas vezes no próprio Eren, no próprio Grisha? Para quem Ymir vai virar o seu ódio? Para quem o Eren quer virar o seu ódio? E essas escolhas, essas vontades vão colidir? Vão coincidir? O que vai acontecer a partir de agora? Será que Eren viu até esse ponto do futuro? Ele viu até o momento em que ele conseguiria fazer o estrondo acontecer e falou: este é o futuro que eu quero, este é o futuro que eu preciso fazer acontecer? Será que ele viu o depois? Será que o depois será exatamente como ele espera? O mundo vai ser destruído ou grande parte dos seus inimigos serão destruídos e nada de ruim acontecerá com aqueles que ele gosta? A gente viu que quem está em perigo iminente ali teve um foco muito grande na Gabi. O Ragnar tentando chegar nela enquanto várias coisas, escombros vão caindo. Será que a Gabi vai morrer? Mas Gabi é só um pedaço disso tudo. Porque Armin, Mikasa também estavam ali. Armin vai virar um titã colossal e tentar parar todos os outros ali? Ele é um, com vários outros, irracionais ou não, são gigantescos e vários. 2000 anos após toda a tragédia de Ymir, a mensagem dela realmente era para o Eren? Ela realmente desejava naquele ponto conseguir se vingar através de alguém tão vingativo quanto como Eren? O primeiro capítulo do mangá foi para você 2000 anos depois, esse foi de você 2000 anos depois. Ymir não renasceu no mundo real, afinal ela está nos caminhos e ela está morta. Eren está vivo no mundo real, assim como Zeke, mas todos eles estão agora no meio de um caos que acabou de começar. A gente certamente está caminhando para o fim de Shingeki. Com certeza alguns capítulos vão ser o desenrolar de todas essas tragédias. Tragédia para fora, para dentro, para os dois, o que vai acontecer? Não sabemos. Há nações e nações nesse mundo que estão se virando contra Parades. Parades agora acabou de liberar a sua maior arma através do Eren. Mas novamente, será que Eren tem ainda agora todo o controle da coordenada como ele quer? Será que ele conseguiu o gatilho, mas o controle ele terá? Será que ele conseguirá controlar o caos a seu favor? E Ymir, agora ela realmente é livre? Ou ela estava naquele momento sendo escrava dos seus sentimentos, influenciada pelos sentimentos de outra pessoa? Indico que vocês novamente assistam o meu vídeo que eu fiz recentemente analisando o Eren. Nele eu já dizia que o seu plano com certeza era de destruição, que ele falava o tempo todo de matar inimigos, matar todos, se vingar. Isso foi dito ao longo de toda a sua trajetória, nunca mudou, e é por isso que esse ponto é extremamente previsível. Agora, dá pra gente saber também que muito disso do Eren é passional. A sua vontade e obsessão por liberdade, o seu ódio contra aqueles que tentam impedi-lo de exercer a sua liberdade. Ainda há respostas para surgirem. A gente ainda não viu onde está Historia nesse caos todo. Historia que se parece tanto, infelizmente, com Ymir, a fundadora. Enquanto Historia sabe que ela se parece com a Ymir, como ela se sente com toda essa situação? Levi, que pessoas estão esperando que surja lá magicamente, eu espero que não aconteça, porque ele estava extremamente ferido, e como Ackerman, ele não se recupera como um portador de Titã. Ele e Randy provavelmente estão em outro local. E há diversos Eldianos ali dentro esperando ver o que vai acontecer. Agora vemos o foco apenas em Shiganshina, mas ao longo de todas as muralhas, titãs estão saindo. Vamos fazer mais vídeos para comentar consequências. Se vocês quiserem um vídeo falando só de
coincidências e inspirações da mitologia nórdica e o quanto isso pode nos ajudar a entender exatamente essa origem? Vem falar comigo. A gente ainda precisa especular sobre esse parasita ou se é simplesmente misticismo o que aconteceu, como uma fonte da vida, fonte da juventude ou qualquer coisa lendária desse tipo. Qual o destino de Ymir? Qual o destino de Eren, seus amigos, seus inimigos? O que vai acontecer? E como você está se sentindo? Você acha que Eren fez aquilo simplesmente para libertar Ymir e o resto é consequência e, portanto, você concorda com ele? Você acha que o Eren entrou ali para justamente destruir o mundo, independente da Ymir, e ele só a utilizou para chegar no seu objetivo? Você acha outra coisa qualquer? Me diga seus palpites, suas teorias, como você está se sentindo vendo finalmente o começo disso tudo. Muitas pessoas ainda achavam que podia terminar o mangá e o Isayama não ia explicar. Calma, ele e seu editor já prometeram fechar todas as pontas soltas e eles estão fechando. Antes que eu me esqueça, no final ainda surgiu ali um titã se transformando na frente da Gabi. O mais óbvio é que seja o Eren, que justamente se recuperou ali milagrosamente com a ajuda da Ymir e pode ter se transformado. Não sei qual a utilidade que o titã dele teria nesse momento, mas você acha que é outra pessoa? Você acha que é outro titã? Não me diga, por favor, que você acha que é Ymir. Eu espero muito que não seja isso, de verdade. Me fala o que você está sentindo. Deixe aqui sugestões, dúvidas, teorias para a gente fazer mais vídeos aprofundando nesses assuntos todos. Deixa o like se você ficou aqui até agora. Esse capítulo foi maravilhoso, muito bom, com várias respostas. Eu estou muito feliz que várias delas a gente já tinha previsto. E não é só uma sensação de, meu Deus, acertei novamente. É porque me deixa a felicidade de saber que os fatos anteriores coincidiram com as conclusões mais óbvias ou as mais plausíveis. As coisas estão mantendo uma coerência interna. Funciona. Ainda há buracos, ainda há pontas a serem fechadas, mas com paciência as coisas ainda bem estão acontecendo. Vamos dar um voto de confiança para o Isayama. Deixa o seu like se você confia nele. Se você não confia nele, mas confia em mim, também deixa o like aí. Se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos e a gente se vê neles. Tchau, tchau!